Falando em Conta pra tocar, comunidade. a gente não tem como não falar de Wesley Santos e falar do Hora Nona, porque Sim. eu lembro que nesse período eu conheci o seu trabalho através do Hora Nona, não foi Boa. nem através do Preto no Branco, né? Legal. Ouvindo as versões ali, Deus da Minha Vida, Maneiro. né? Tem o Amor Não Falha. Sim. E que versões incríveis, assim, pra Maravilhosas. época. Ah, é Aquela verdade. música também, Seja Exaltado. Ele é o Senhor. Um clássico, Isso, né? é. Que a introdução é maravilhosa que vocês Legal, fizeram, né? que legal. Muito lindo. E a vida é feita de estações. Mas, assim, qual que é a estação que você mais curtiu, assim? Hora Nona, Preto no Branco, ou que você tá vivendo Meu hoje? Deus. Que a gente quer que você acho fale que mal hoje- das que Polêmica! passaram. Eu acho que é de hoje, cara. É. Curto mais a de hoje. Uhum. Por conta... Ah, não. Tá, deixa eu explicando por que eu gosto da de hoje. O Hora Nona, pra mim, foi uma descoberta muito grande do que era fazer música com meus amigos. Isso foi muito legal. A notoriedade atrapalhou. A promoção atrapalhou. Que é onde a gente define quem faz o quê e quem pode fazer o quê. Mas se alguém fizer alguma coisa a mais do que eu, deu ruim. Então, um dos pontos a qual eu sofri muito quanto a isso era dessa coisa da atenção. Se alguma... o que antes não tinha, começou a ter. Aí a gente sofreu por conta disso. O Hora Nona era maravilhoso porque a gente veio do Carlinhos Félix, né? A gente era a banda base do pastor Carlinhos Félix, tal, do Rebanhão e tal, essas coisas todas. Quando a gente fez o Hora Nona, quando a gente montou, os caras montaram o Hora Nona, e quando a gente começou a tocar, a gente viu que a gente tinha responsabilidade musical, a gente carregava ali uma responsabilidade de fazer com que a igreja participasse, mas no contexto geral, até os amigos da gente começaram a entender que quem ia responder pela banda era o vocalista. Então isso dá um choquezinho. Eu comecei a me esquivar dessas coisas todas, porque pra mim era muito mais fácil, mano. Então se a gente ia a alguma rádio, Wesley, tal. Wesley, conta pra gente, tal. Mas estávamos nós três, até no momento que eu comecei a falar assim, Edinho, isso é muito legal. Vitor, conta aquela experiência que a gente falou. Bruno, Isso é fala sobre engraçado. isso. Total. A imagem fica muito numa pessoa só, né? É. Então isso pra mim, cara, era um descanso danado, porque eu não gostava de ser esse cara da frente e tal. Mas começou a crescer muito essa divisão de promoções, divisão de responsabilidades, quando a rede social da gente foi se alastrando. Então essa coisa de seguidor pra cá, Números, aquela né? coisa tal, o like, essas coisas todas meio que mexeram com a E gente. isso era na época do Orkut, né? Rede social, Comecinho do também. Facebook. É isso ali, aí, né? é isso aí, cara. Eu lembro que, putz, a gente rodava o primeiro... Nossa, gente, olha, tô muito velho. O primeiro telefone que a gente comprou foi um Nokia N alguma coisa, N95, pra gente poder filmar o bastidor da parada. E ele já era top, hein? Já era muito legal, que já era tinha bom. tela. Já tinha tela que você conseguia Já era filmar. colorido, viu? É. Isso. Entendi. N95, lembrei. Em que ano foi isso? Tinha 5 anos. Então isso acabou que alguma coisinha mal resolvida de, cara, o seu papel e sua responsabilidade é essa, afastou um pouquinho mais a gente. Então, essa briga por oportunidades, assim, fez com que o Hora Nona desse alguns passos que a gente hoje não esteja juntos. Outro foi o objetivo totalmente diferente, que isso inclui o Preto no Branco também. Do Hora Nona lá atrás, eu era fadado a pegar o microfone e trazer a igreja para cultuar junto com a gente. Mas o nosso ambiente não era, teoricamente, que a igreja comungaria. Então eu trocava as músicas do repertório para fazer com que fosse um culto. Se eu fosse tocar só as músicas pesadas, das quais a gente estava caminhando para que o Hora Nona fosse, a gente não tocaria mais. Mas aí eu tava no meio de um muro, assim, que eu conversava com... Acabava a tocada, os caras nem olhavam para mim e falavam assim, pô, mano, a gente tocou 2 músicas nossas. E do outro lado, o pastor olhando pra gente e falando assim, caramba, gente, maravilhoso, muito obrigado. Vocês tocaram tudo que a igreja Porque queria a ouvir. igreja, né? Pensou em comunidade, né? Então, aí até chegar no momento que eles a gente sentou e falou assim, mano, a gente tem que tocar nossas músicas. Aí eu fui contra, eu falei assim, cara, a gente não tem que tocar nossas músicas. A gente tem que ser útil, de verdade. Mas fazer com que essa utilidade que a gente leve pra igreja
traça um caminho depois para que a igreja cante as nossas coisas. Ué, mas se eles não souberem que a gente tem coisas da nossa autoria, eles nunca vão cantar. Eu falei, cara, não chegou esse momento ainda deles quererem saber o que a gente canta. Eles estão levando a gente para trocar um pouquinho a escala do Ministério de Louvor. Ainda, a gente não tá vindo com notoriedade. E você vir com notoriedade é diferente de você tocar numa cantata. Entendeu? Você vai para ser útil, você não vai para aparecer. Exatamente. Vai com destaque, né? Então isso até com o Hora Nona chocou um pouquinho, que eu brinco com todo mundo que o Hora Nona tem um disco. Quando a gente parou, o Hora Nona tava mixando um disco de 11 faixas. Que se esse disco... A gente tá pensando ainda, ver se a gente solta esse disco, ou pelo menos um EP. Exclusivo. Suba a hashtag. Pois é. A gente tá pensando no que faz pra gente poder soltar esse conteúdo, porque é um disco que a gente gravou, sei lá, 8 anos atrás, 9 anos atrás, e tá incrível até hoje. Isso, cara, porque eu escuto em casa. E eu sou crítico pra caramba, sabe? Então eu sei que muitas das coisas estão muito atuais. A gente tá vendo se solta. Mas se você ouvir esse trabalho, vai ver que, tipo assim, cara, o propósito não era tocar na igreja, o propósito era se fazer.